revelada. Deus quer revelar a nossa essência ao nosso coração. Há uma palavra dos céus liberada sobre nós. Nós estamos carregando essa palavra no nosso coração. E o Espírito Santo tem gerado isso dentro da nossa casa, da nossa família. Comigo, com a minha esposa, com os meus filhos. Nós temos ministrado no discipulado com os nossos filhos, no culto doméstico. Nós temos trabalhado esse material, o Identidade Revelada. O que eu vou pregar aqui hoje é basicamente 20% do que está aqui nesse livro. Então, se você puder depois adquirir o livro Identidade Revelada, vai estar por aqui, na lateral aqui. Então, você pode adquirir também esse material para trabalhar no seu culto doméstico. E também, eu trabalho isso há muitos anos nos nossos discipulados. Então, nós trabalhamos com a nossa equipe de discípulos. Deus tem feito algo tão lindo, tão exponencial no nosso meio, que eu resolvi compartilhar também essa mensagem que tem transformado a minha casa, a minha família. Eu tenho decidido compartilhar com tantas outras pessoas, porque Deus tem feito algo também muito poderoso na vida dos nossos, das nossas ovelhas, dos nossos discípulos. Deus tem feito algo tão especial que a gente realmente quer compartilhar e servir você no amor de Jesus. Havia uma historinha, eu estava lembrando hoje em dia, uma historinha muito interessante, e só para descontrair você, eu lembro de uma historinha de um rapaz que perguntou para Deus e falou assim: Deus, quanto que é 1 segundo para você? Aí você, meu filho, 1 segundo para mim é 1 milhão de anos. Aí, Senhor, então quanto que é 1 centavo para você? 1 centavo para mim é 1 milhão de reais. Aí o esperto falou assim: Deus, me vê 1 centavo. Aí ele falou: me espera 1 segundo. Então eu acredito que a leitura de Deus está sempre muito além do que aquilo que a gente imagina. A nossa mente às vezes não pode raciocinar e acompanhar por completo o pensamento de Deus. Deus está sempre acima daquilo que nós podemos imaginar, pensar. E eu creio que Deus, ele tem sempre visto além, coisas muito maiores. Então, a palavra de Deus vai dizer que Deus tem planos muito mais altos do que os nossos planos. Os planos de Deus são muito maiores, são muito mais altos do que a gente pode imaginar. A Bíblia vai dizer também, através do apóstolo Paulo, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no raciocínio humano o que Deus tem preparado para você. E eu acredito que o que Deus projetou para nossas vidas é muito maior daquilo que a gente imagina. O que Deus preparou para você é muito maior do que você pode mensurar. Então eu quero te dizer, nessa noite, o Espírito Santo te trouxe aqui para surpreender você. Prepara seu coração, porque Deus vai mexer com as estruturas da sua identidade. Então, o Espírito Santo tem falado algo muito forte ao meu coração. A Bíblia vai dizer no texto que assim como a sua alma imagina, assim você é. Então imagine comigo, assim como a sua psique imagina, assim você é. Todos nós somos seres tricotômicos. E como seres tricotômicos, nós temos vida zoe, que é a vida no espírito, a vida psique, que é a vida da mente, e nós temos a vida bios, que é a vida do corpo. Então, toda a comunicação de Deus, ela passa entre da vida zoe, que se uniu ao meu espírito e se tornou um só comigo no espírito. Então o homem tem espírito, alma e corpo, e a vida zoe de Deus se manifesta no espírito, se aloca no espírito. Então, Deus, quando quer comunicar conosco, Deus comunica no espírito, e aí trazendo para psique, para a alma, para a mente. E muitas vezes o verso da palavra de Deus, quando cita a palavra alma, está citando psique. Quando a palavra está citando psique, ele está dizendo assim: assim como a sua psique imagina, assim você é. E eu quero te dizer, imagine comigo que você passou momentos na sua infância, momentos na sua adolescência, de formação da sua identidade. Existiram momentos, sejam eventos traumáticos, sejam eventos de alegria, momentos
negativos, momentos positivos na sua infância, na sua adolescência, seja lá o que você viveu. Eu não sei, talvez, o que você passou lá na sua infância, lá na sua adolescência. Eu não sei, talvez, como que foi a sua criação, quem que foi os seus mentores, quem que foi os seus pais, como que foi a criação dos seus pais com você, desde pequenininho, os eventos que aconteceram com você lá na sua infância. Mas eu tenho lhe dizer algo, que diante da psicologia eu acredito muito, e diante da Bíblia também, eu acredito que coisas que você viveu na infância determinam a sua forma de pensar. Então, muitas das suas formas de pensamento, de raciocínio, foram formatadas lá atrás, lá nas suas histórias do passado. Então, existem histórias do seu passado que estão no seu inconsciente. E essas histórias marcaram você, às vezes, de forma negativa. E formaram a sua identidade. Quero lhe dizer que as palavras dos seus pais, as palavras das pessoas que mais influenciaram você, na sua infância, até a sua adolescência, marcaram quem você é. Então, o processo de construção da identidade foi elaborado através dos seus genitores, dos seus mentores e dos seus professores, ou de pessoas que adquiriram ao longo dessa fase da vida influência sobre a sua mente, sobre o seu coração. Então existem muitas coisas que estão no inconsciente. Então existem comportamentos em você que você não queria ter. E eu estudei na faculdade de psicologia um pouco isso. Existem coisas que estão aqui no inconsciente e precisamos trazer para o consciente, para o córtex frontal, e trazer a ressignificação do processo de pensamentos e perfurar esses pensamentos do inconsciente, que inconscientemente, por que você reage em certas situações da maneira que você não queria reagir? Por que você tem atitudes que você não queria ter? Por que às vezes você é nervosinho demais? Por que às vezes você é estressado demais? Por que talvez, às vezes, você é tímido demais, no momento que você deveria ser posicionado um pouco mais? Por que tem comportamentos de vícios, de hábitos, sabe, de mentiras, de qualquer tipo de atitude negativa, que você quer se livrar delas, que você não consegue se livrar? Porque existem registros de memória no seu inconsciente que puxam você para esses comportamentos. Acredite em mim, nós temos o que chamamos pela psicologia de fenômeno RAM. O fenômeno RAM é o registro automático de memória. Então, é o processo de memória seletiva. A sua mente, ela automaticamente escolhe o que deve guardar ou não. Porque se tudo que você viver na vida, a sua mente guardar, ela vai dar um bug. Então, ela tem que selecionar. Isso eu guardo, isso eu não guardo. Então, tem coisas da sua vida, de momentos como hoje, que você viveu hoje, que a sua mente automaticamente ela vai jogando no lixo. E automaticamente algumas coisas que você viveu hoje, se te marcou profundamente, querendo ou não, registro automático de memória, você vai guardar. E esses registros que estão aí dentro, que você não quis guardar, mas guardou pelo processo de memória seletiva, você guardou, está dentro de você. Existem traumas dentro de você que você não queria ter, mas que podem ser solucionados por um milagre que se manifesta na vida Zoe, na vida no espírito. E quando a comunicação da vida Zoe começa a manifestar no nosso espírito, essa comunicação da vida Zoe começa a comunicar com a nossa psique, e a nossa psique começa a ser curada, e eu começo a trazer do inconsciente para o consciente históricos de registros de memória, que eu começo a perfurar e ressignificar, e a palavra de Deus começa a trazer cura na minha mente e no meu coração. Quantos creem que podem ser curados pela palavra? Eu creio que Deus está te curando pela palavra. E aí eu quero contar para você. A Bíblia vai dizer que assim como a sua psique imagina, assim você é. E se você não passar por esse processo de cura, sabe, na sua mente, no seu emocional, coisas que estão no seu espírito, quando virem para a sua mente, vão ser paralisadas. É como se a mensagem fosse bloqueada.
eu vou te contar uma história minha, mas não é para você ter pena de mim nem rir de mim. Eu quero te contar uma história que aconteceu na minha vida. O Espírito Santo trabalhou dentro do meu coração. Por um grande tempo da minha vida, eu fui nascido e criado na igreja. Eu sou filho de pastores. E eles me forjaram dentro do evangelho. Eu lembro que com 4 anos de idade, eu fui subir num portão. E quando eu fui subir no portão da garagem de casa, não sabia eu, com 4 anos de idade, que esse portão estava quebrado, porque havia um cara que estava soldando o portão. E naquela década de 80, eu não sou tão velho assim, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Eu com 4 anos de idade, eu não quero falar aqui qual que era o 80. Então, na década de 80, eu estava subindo no portão que estava encostado, porque estava para terminar a soldagem daquele portão para o outro dia. Minha mãe diz que quando eu subi no portão, ela não viu, ela imagina isso. Eu subi no portão, o portão, ele começou a tombar. E era portão de garagem daqueles ferros pesados de antigamente. Muito pesado. Quando eu vi que o portão estava caindo, ela, pela posição que eu estava na hora que ela me encontrou, ela imaginou isso. Então, ela imaginou que eu desci do portão na hora que eu vi, que eu senti que ele estava tombando, eu desci do portão. Quando eu desci do portão, eu fui correr, ele me pegou e chapou em cima de mim. E eu tinha 4 aninhos de idade. Eu tenho um filho de 5 anos, chama Kalel. É o escolhido de Deus. Eu fico imaginando o meu filhinho sofrendo um acidente desse. Meu Deus, é uma loucura. Imagina uma criança tão pequena. E quando ele chapou em cima de mim, minha mãe ouviu os berros, os gritos, foi lá me acudir. Ela disse que quando me viu, o meu rosto estava deformado. Ela disse que o portão afundou o meu crânio e a minha boca estava torta, tudo afundado. E os médicos disseram para ela lá na UTI, levaram para o hospital rapidamente e tal, fui para a UTI direto, disseram para ela, olha, se ele sobreviver, ele vai ter um problema no olho esquerdo, no olho direito, no ouvido direito e na arcária dentária do lado direito toda deformada. Ele vai ter muitas sequelas se ele sobreviver. Minha mãe orando em oração, já servia a Deus. Deus começou a fazer um milagre e eu consegui sobreviver. Um milagre dos céus se manifestou sobre a minha vida por causa do chamado que Deus tinha comigo. Deus tinha um chamado muito profundo comigo. A gente já sabia disso, meus pais já sabiam disso. Porque pela medicina, o meu irmão mais velho, que eu tenho 3 acima de mim, só que o mais próximo de mim, ele foi ungido a pastor. Ela consagrou ele para ser um pastor, porque Deus falou que o último filho dela seria um pastor. Só que não sabia ela que esse não era o último. Ela ungiu o filho errado. Ainda bem que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então, é interessante que eu nasci logo depois e tive esses ataques do inferno. E a minha mãe entrou em oração, sabia que era um ataque espiritual. E ela entrou em oração e Deus fez um milagre. Eu não tive nenhuma sequela. Eu enxergo perfeitamente, eu ouço perfeitamente, eu falo perfeitamente e eu falo em público, irmãos. Então, para a glória de Jesus, eu creio que a graça de Deus se manifestou sobre a minha vida. Talvez eu era feio e fiquei mais bonito depois que empenou. Cadê? Então, imagina aqui comigo que o Espírito Santo me tratou ali profundamente. Só que teve um probleminha com a minha identidade. E sabe o problema que aconteceu com a minha identidade? Foi porque a partir daquele acidente, o meu pai e a minha mãe tinham um excesso de zelo comigo. Então, como tudo eu comia e bebia pelo canudinho, nos primeiros 10 meses, tudo pelo canudinho, porque estava tudo cheio de gesso naquela época. E tinha um cuidado extremo comigo. Depois que tirou o gesso, continuou o cuidado extremo. Cuidado extremo. E o cuidado extremo era o seguinte, é que eu fui me tornando adolescente, e tudo que ia fazer
de consertar uma lâmpada, de consertar um chuveiro, de consertar um pneu de um carro. Os meus irmãos podiam. Não, mas o Perges não. O Perges não, deixa ele para lá. Não, o Perges não coloca ele para fazer isso. E tudo que era para resolver de alguma coisa que um homem da casa resolve, o Perges não. O Perges não. E eu fui ouvindo aquilo. E na minha mente, no meu inconsciente, eu fui entendendo que eu não era capaz de fazer algumas coisas que eu deveria fazer. Quando aquilo foi registrado no meu consciente, algumas coisas de consertos de casa, eu tinha um bloqueio. E era um bloqueio da minha identidade, porque eu não me via capaz de fazer, porque sempre era o Perges não. Talvez o diabo trabalhou na tua infância, na tua identidade, dizendo que você não pode. Eu estou aqui para dizer que em Cristo Jesus, na identidade que será revelada de você, sabe, dos céus para você, Deus vai trazer a revelação da sua identidade nele, e você vai descobrir que você pode tudo em Cristo Jesus. Eu lembro que com 22 anos de idade, pastor Marcelo, eu me casei. E eu me deparei no ano de 2005, há 20 anos atrás. Exatamente 20 anos já. Estou fazendo 20 anos de casado, irmão. Aleluia. Glória a Deus. E eu vou te falar, é aleluia dos meus 20 anos de casado. Porque é 20 anos de lealdade, de fidelidade, de aliança, de integridade, de transparência, de um relacionamento sólido, de um relacionamento, sabe, abençoado pelo favor de Deus. Porque tem muita gente que tem 20 anos de casado, mas é da bagunçolândia. Mas é 20 anos de fidelidade, de transparência, de lealdade, de integridade. A única mulher que eu conheço sexualmente na minha vida é a minha esposa, e vice-versa. Pela graça de Deus, nós tivemos esse benefício. Nós tivemos esse privilégio de desfrutar somente um do outro. Isso é maravilhoso, porque nós fomos criados nesses valores, nesses princípios. A nossa igreja tinha um tal de, era romance real. E nós fizemos o romance real e só beijamos no altar. E vivemos isso diante de toda a igreja. Mas eu vou lhe dizer, por uma chamada específica de Deus. Mas quando eu me casei, o problema não foi o beijo. Acredite em mim, jovens. Você não precisa beijar para conhecer alguém. E eu não estou te proibindo de beijar. Beije o quanto que você quiser. Mas eu quero te dizer, conheça alguém pelos sonhos e pela maturidade espiritual. Sonhos, propósitos, valores, maturidade espiritual. Eu lembro que naquele dia que eu entro no nosso primeiro apartamento, eu me deparo com uma situação de um bloqueio da minha identidade. E um bloqueio da minha identidade é que as coisas que tinha que resolver, de problemas que um homem precisa resolver dentro de uma casa, era uma dificuldade para mim. E há 20 anos atrás, eu tinha um problema. O chuveiro elétrico precisava ser instalado. E eu não sabia instalar um chuveiro elétrico. Porque tudo era, lá na minha infância, o Perges não. O Perges não. E eu quero dizer para você, o diabo pode ter marcado você com outras situações, mas Deus começou a trabalhar na minha mente, no meu coração, e dizendo para mim, você tem a mente de Cristo, e você pode, não chame outra pessoa para fazer aquilo que você tem capacidade de fazer, porque você tem a minha mente, meu filho. Eu comecei a me apropriar e declarar a palavra de Deus, começar a declarar e confessar a palavra de Deus. Eu tenho a mente de Cristo, e eu vou fazer o que eu precisar fazer. Você tem a mente de Cristo. Não aceite o diabo dizer para você que você não consegue aprender. Você consegue aprender. Talvez tem certas pessoas que aprendem mais rápido umas coisas e outras pessoas aprendem mais rápido outras coisas. Mas se você determinar aprender, você vai aprender. E eu lembro que eu fiquei 2 horas naquele chuveiro. Quando eu liguei a água, eu falei, amor, liga o disjuntor aí. Ela ligou, eu liguei a água e ela saiu quente. Eu falei, amor, eu consegui! Nós vibramos juntos. A partir dali, tudo lá em casa, eu não chamo para consertar. Só se for uma coisa bem de especialista.
E eu lembro que numa certa vez, uma coisa bem de especialista quebrou, que era a máquina de lavar. Quando a máquina de lavar quebrou, eu já era pastor nessa época, liguei para uma ovelha minha que conserta a máquina de lavar e falei assim, cara, está acontecendo tal e tal coisa na máquina de lavar. Será que você pode vir aqui para consertar? Ele, pastor, eu estou muito corrido, me fala exatamente o que está acontecendo com ela. Aí eu falei, está acontecendo isso, aquilo, eu te expliquei para ele. Aí ele falou assim, se eu te der algumas dicas aqui, por telefone, o senhor faz, eu mando por áudio. Eu falei assim, eu faço. Porque eu tenho uma nova identidade em Cristo. Pode deixar comigo que eu faço. Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu tenho a mente de Cristo em mim. E eu não aceito o diabo dizer que eu não posso. E ali naquele momento, ele foi mandando os áudios. Eu fui tirando, era a placa central da máquina de lavar. Eu fui lá na loja, comprei uma placa central, coloquei ela, ouvi os áudios dele e ia fazendo. E instalei a placa central da minha máquina de lavar. Quando a máquina funcionou, a minha esposa falou assim, uau, meu Deus, irmão, aquela noite foi de glória. Fala para o seu irmão aí que está do seu lado, faça tudo pela sua esposa, que você vai ver as suas noites vão melhorar. Eu lembro muito bem, a gente foi um avivamento lá em casa. Então, tudo que o meu filho, ele vai fazer, eu tenho uma cultura para o meu filho, eu falo assim, filho, você consegue. Ele disse, eu dei um brinquedo para ele só de tipo de chave de fenda, de consertar as coisas. Eu digo para ele, você consegue. Aí esses dias, eu estava fazendo um loop nos carrinhos dele lá, eu não estava conseguindo. Ele estava falando assim, papai, você é top, você consegue. Tudo lá em casa a gente trabalha identidade. E eu quero dizer para você por quê? Porque a palavra de Deus vai trabalhar o seguinte texto. O texto da palavra de Deus vai dizer em Números capítulo 13, verso 32. Olha o que diz a palavra de Deus sobre isso. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. Presta atenção no texto. O texto está retratando o seguinte: Moisés era o líder desses caras. Moisés envia 12 espiães para espiar uma terra que Deus havia prometido. Então presta atenção aqui comigo. 10 homens e 2 homens, junto com eles, espiaram a terra. 12 homens no total, certo? Só que 10 homens não possuíram a terra. 2 homens possuíram a terra. Quem são esses 2? Nossa, a escola bíblica aqui está forte, irmão. Então, imagina aqui comigo que desses 12 homens, os 12 homens, ele tinha o mesmo Deus, o mesmo líder, o mesmo pastor, Moisés. O pastor dos caras era Moisés, irmãos. E eles tinham a mesma promessa. Então eles tinham o mesmo Deus, diga comigo, o mesmo Deus, o mesmo líder e a mesma promessa. Mas por que dos 12 só 2 possuíram a terra? Por causa desse texto aqui, ó. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E eles disseram sobre eles mesmos, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Assim também o éramos aos seus olhos. Presta atenção, eles se viram como gafanhoto, porque eles se viram. Então, assim como a sua alma imagina, assim você é a sua identidade. Então, você não é o que você faz, você é o que você crê. Então, creia aqui comigo. Se você é o que você crê, o que você imagina que os outros pensam de você, é o que você pensa que você é. Porque a Bíblia vai dizer que eles foram lá espiar a terra. Como é que a Bíblia está dizendo? Também o éramos aos seus olhos. Eles estão dizendo que eles eram aos olhos deles e aos olhos dos gigantes. Mas eles não falaram com os gigantes, porque eles eram espiães. Eles foram lá de fininho, saíram e voltaram.
Mas por que eles achavam que eles também viam eles como gafanhoto? Porque quem se vê pequeno, acha que todo mundo está vendo ele pequeno. Quando você se vê pequeno, você acha que o pastor está te excluindo. Quando você se vê pequeno, você se sente excluído em todo ambiente. Porque a lente de como você se vê é a lente da sua identidade. Agora, a sua identidade, a visão que você tem, a fé que você desenvolve a respeito de quem você é em Deus, determina o nível de conquista que você tem. Presta atenção, o nível de conquista que você quer ter é determinado pela fé que você desenvolve a respeito de quem você é em Deus. Pegou aí? Porque 10 homens tinham o mesmo Deus, o mesmo líder, a mesma promessa, e não possuíram a terra. Deus viu o que neles, pastor? Se a terra era a promessa para eles, e foi Deus que prometeu, e Deus sabia que eles tinham que lutar contra aqueles povos, porque Deus sabia que eles tinham que guerrear contra aqueles povos para poder tomar posse da terra. Foram 31 reinos, no caso de Josué. Agora imagina aqui comigo, esses povos eram gigantes. Então se Deus sabia que para possuir aquela terra tinha que lutar contra aqueles povos, o que Deus viu neles? Gafanhotos? Deus viu neles matadores de gigantes. Você pode falar para sua irmã, Deus viu em você um matador de gigantes. Eu quero te dizer, você não pode retroceder para diante dos gigantes que Deus colocou diante de você. Porque se Deus colocou gigantes diante de você, Deus viu em você um matador de gigantes. Pastor Marcelo, qual que é o desafio maior dessa igreja? Pode colocar o maior desafio, porque Deus viu em vocês matadores de gigantes. Agora, quando Deus vê a nossa identidade, Deus está dizendo, Gênesis capítulo 1, 26, olha o que Deus diz. Deus diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre toda a terra. Imagem e semelhança de Deus, Deus nos formou com essa imagem. Deus te formou a imagem e a semelhança dele. Qual que é a sua identidade? A nossa identidade está expressa na imagem de quem Deus é. Na imagem do seu caráter. Olhe o caráter de Deus na Bíblia toda e veja a sua imagem. Agora, quando eu penso que se eu tenho a imagem e a semelhança, eu tenho a autoridade para dominar. Quem não tem a imagem e a semelhança, não governa. Porque quanto mais intimidade, mais identidade. Quanto mais identidade, mais autoridade. Vou repetir. Quanto mais intimidade com Jesus, maior será a sua identidade. Quanto maior for a sua identidade em Cristo, maior será a sua autoridade. Agora, pensa aqui comigo. Olha o que diz Mateus capítulo 16, verso 14. A identidade, ela é revelada na pessoa de Jesus. Por quê? Olha o texto. E eles responderam. Uns dizem, Jesus perguntou assim para os discípulos, o que dizem que eu sou? E eles responderam, uns dizem que tu és João Batista, outro diz que tu é Elias, outro diz que é Jeremias e alguns dos profetas. Aí a outra pergunta é sobre identidade. Olha lá, mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Jesus pergunta para os discípulos, quem vocês pensam que eu sou? E aí eu quero dizer para você, identidade revelada não é apenas autoconhecimento, e sim conhecimento do alto.
Porque identidade baseada na palavra de Deus não é conhecer o quanto eu tenho de mim, o quanto eu sou em mim mesmo. Não, identidade baseada na palavra de Deus é conhecer do quanto Cristo é, de quem Ele é. Quanto mais eu conheço de quem Jesus é, quanto mais eu conheço dos traços do caráter de Jesus, mais eu conheço da minha identidade. Aí Jesus pergunta: quem vocês pensam que eu sou? Pergunta para os discípulos. E um dos discípulos responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Simão, quando ele responde isso, Jesus vira para o Simão e fala assim: Simão, a partir de hoje, eu estou parafraseando, a partir de hoje, Simão, eu vou mudar o teu RG de Simão para Pedro. Porque quem descobre quem eu sou não tem como continuar com a mesma identidade. Tem que ser transformado na sua identidade. Deus está mexendo com o seu interior, trazendo revelação de quem Ele é. Você pode crer comigo? Eu não sei você, irmão, mas eu fico aleluiado. Rapaz, é forte. Agora pensa aqui comigo. Quanto mais eu descubro quem Ele é, mais eu descubro quem eu nasci para ser. Então, se eu descubro quem Jesus é, eu descubro quem eu nasci para ser. E à medida que eu descubro, é assim, ó, na intimidade com Jesus, que eu descubro a identidade. E quanto mais identidade, mais a autoridade. Porque Jesus vira para Simão e fala assim: a partir de hoje, eu te chamo de Pedro, e sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja. Presta atenção aqui. Ele está dizendo o seguinte: sobre esta pedra. Que é isso que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra. Ele está dizendo assim: sobre esta revelação de quem eu sou, a pedra angular é quem? Pedro era só uma pedra, pedra também. Mas Jesus está falando assim: tu és pedra, só que sobre esta pedra, que sou eu vou edificar a minha igreja. Que ele está dizendo assim: tu és Pedro, e sobre esta revelação de quem eu sou, que você acabou de ter, eu vou edificar a minha igreja. Só que ele fala assim: e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja que sabe quem é em Cristo Jesus. Irmão, quando você tem intimidade com quem Jesus é, o inferno estremece com você. Porque quando você sabe quem você é nele, os coaches estão pregando sobre identidade em si mesmo. Não adianta, vai se frustrar, vai mergulhar em debilidades e frustrações da alma. Não vai adiantar. A base da identidade é Cristo. A base da identidade é quem Ele é. Então imagina aqui comigo, pense comigo rapidamente. Existem, e eu quero dizer para você, se sobre esta revelação eu vou empurrar as portas do inferno e eu vou prevalecer contra o inferno, eu vou ter autoridade, eu preciso focar nesse processo. Só que quando você pensa em Adão lá no Éden, sem pecado, aponta para quem? Adão sem pecado aponta para quem? Cristo. Aponta para Cristo. Só que o velho Adão peca. Quando Adão peca, no pecado original, nasce a natureza adâmica. Então a natureza adâmica, a sua carne, vida bios e vida psique, passa a ter a tendência pelo pecado. Então ela tem o desejo total pelo pecado. E o espírito morre naquele momento do pecado. Agora deixa eu explicar com você aqui. Quando o homem, ele ali recebe, através de Jesus, a regeneração de uma nova vida, ele passa a ter a vida Zoe, a vida no Espírito. Quando ele passa a ter a vida no Espírito, nasce uma nova vida. E eu quero dizer aqui, ó, presta atenção aqui, ó. A identidade da velha natureza está aqui, produzindo comportamentos. Mentira, falando mal do irmão, a velha natureza, fofocando, brigando, sendo grosso. A velha natureza está produzindo comportamentos. A nova natureza em Cristo pensa bem das pessoas,
A nova natureza em Cristo está produzindo comportamentos de santidade, está produzindo fidelidade, está produzindo lealdade, está produzindo longanimidade, está produzindo bondade, está produzindo generosidade, está produzindo palavras de amor, está produzindo atitudes de mansidão. Presta atenção. Então, a identidade nova está produzindo comportamentos. Só que a velha, às vezes, produz alguns comportamentos. Quando nasce a nova natureza, só que o que você faz? Geralmente, olha o que as pessoas fazem. Ela peca, aí ela diz assim, eu sou isso mesmo. Eu sou grosso mesmo. Se ela acabou de tratar a esposa incoerente com o que Pedro fala, lá em 1 Pedro fala, ela diz, eu sou grosso mesmo. Aí ela reafirma o velho Adão. Ela não olha para o novo Adão que está dentro dele, Jesus, que é apontado por Paulo como o último Adão. Então, essa nova identidade está produzindo novos comportamentos. Então, o que você tenta fazer? Quando a minha filha mente, eu não falo, você é mentirosa. Não, eu tenho que falar assim, filha, o que está acontecendo? Esse seu comportamento tem nada a ver com o que você é. Você sempre é verdadeira. Então eu estou alinhando o comportamento com a nova identidade. Eu estou trazendo o comportamento daqui para cá. Ó. Então quando eu reafirmo a identidade, o comportamento muda. Se eu bater no comportamento afetando a identidade, eu vou reforçar a velha identidade. Nunca reforce a velha identidade dentro de você. Reforce dentro de você a nova identidade. Eu lembro, há 20 anos atrás, quando eu recebi essa palavra, e eu vim trabalhando no discipulado há muitos anos, eu vou dizer para você, o Espírito Santo foi crescendo isso dentro de mim. E eu lembro que tinha vezes que eu era impaciente. Aí eu dizia, eu sou paciente. Porque em Cristo Jesus eu já sou paciente. Então toda vez que você for impaciente, você vai declarar a palavra de Deus e você vai olhar para a sua nova identidade. Faça isso. E eu vou lhe dizer, vai vir uma transformação sobrenatural na sua vida. Deus vai fazer um milagre dentro de você. Deus vai curar os seus traumas. Deus vai sarar as suas feridas. E você vai se apropriar de uma nova realidade espiritual. Então eu comecei a declarar para mim mesmo, eu sou paciente e manso. E comecei a me apropriar dessa verdade. Quando essa verdade ficou tão forte dentro de mim, os meus comportamentos, eles passam a ser coerentes com a minha nova identidade, que eu creio. Então essa fé foi desenvolvida na nova identidade, não mais na velha. Eu me recuso a olhar para a velha identidade, porque eu não sou mais aquilo. Eu me recuso completamente a olhar para os velhos comportamentos. Eu olho para a nova atitude de quem eu sou nele. Agora eu vou terminar aqui. Existem dois tipos de desequilíbrio da identidade. O primeiro desequilíbrio da identidade chama inferioridade. Quem sabe o que é inferioridade? É autodepreciação. Eu sou miserável. Eu não presto para ser líder. Eu não sou um bom esposo. Eu não sou uma boa esposa. Aí começa. E tem o outro desequilíbrio da identidade. Qual é o outro desequilíbrio da identidade? Superioridade. Em 1 Coríntios, capítulo 15, eu vou terminar aqui, porque senão não deixo vocês. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ela diz assim, porque eu, repita esse texto comigo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Pensa aqui comigo. Se o Paulo para o texto aí, era inferioridade. Porque ele está dizendo assim, eu sou o menor dos apóstolos. Eu nem merecia ser chamado de apóstolo, porque eu persegui os caras, eu cheguei depois deles. Eu cheguei depois de todos os 12. Eu nem era para estar aqui nessa equipe, fazendo parte como apóstolo. Se ele para o texto aí, seria inferioridade. Mas não é, porque ele não para. Olha o que o texto diz. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Diga comigo, pela graça de Deus, eu não sou miserável. Eu não sou fraco. Eu não sou medroso. Eu não sou impaciente.
Eu não sou estressado. Eu sou o que sou em Cristo Jesus. Você crê comigo? Aplauda Jesus. Eu fico aleluiado, irmãos. Eu não aguento um negócio desse. Olha o que o Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte. Olha o que ele está falando. Ele está dizendo assim, ó. E a sua graça me foi concedida, porque eu sou o que sou pela graça. Aí ele está dizendo. E a sua graça me foi concedida e não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Diga, trabalhei mais do que todos eles. Irmãos, o Paulo, ele está dizendo que ele fez mais do que todos os 12 juntos. E ele fez. Ele fez mais do que todos os 12 juntos. Se ele para aí o texto, era... E aí, irmão, tudo bem? Eu sabia que eu sou demais, né? Sou o cara. Sou melhor do que você. O Paulo falando aí, mas ele não estava fazendo isso, estou brincando. Pensa aqui comigo. O Paulo não para ali. Fala assim, rapaz, eu fui mais do que você, fundei mais igreja que você. Mas o Paulo não para aí. Mas tem irmão que para aí. Que para no anterior, inferioridade. Eu sou miserável mesmo, eu não presto para liderar. Aí quando ele acerta no louvor, nossa, eu canto bem, rapaz, eu canto muito bem, eu sou demais. Eu sou uma bênção, irmão. Aí quando ele erra no louvor, desafinei tudo hoje, eu não presto mesmo, eu sou miserável. Não sei o quê. Aí inferioridade. Superioridade. Inferioridade. Superioridade. Inferioridade. Superioridade. E tem muita gente cansada disso. Tem muita gente que está cansado. E Jesus disse assim, em Mateus capítulo 28, verso 11. Mateus, na verdade é Mateus capítulo 11, 28, ao contrário. 11, 28. Mateus capítulo 11, 28. Jesus diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora, olha a continuação do texto. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Rapaz, ele fala que o jugo é pesado e vai te dar alívio. Aí depois ele fala, porque eu sou manso e humilde, vocês vão ter descanso. O que tem a ver? Parece que o texto é desconexo. Mas tem tudo a ver, sabe por quê? Porque você só encontra descanso quando você sai do jugo da religiosidade. O jugo que ele está falando aí, o jugo de vocês é pesado, que é o jugo da lei, da religião. Você fica se autoafirmando naquilo que você não é, para cumprir religiosidade. Não adianta ficar se autoafirmando. Quem fica se autoafirmando na superioridade ou se autodepreciando na inferioridade, vai cair no jugo pesado. Jesus está dizendo, o segredo é descobrir quem eu sou. Porque aí fica leve. Quando você descobre quem Ele é, você descansa. Porque eu não dependo de aprovação, nem de reprovação. Eu dependo de quem Ele é. Você não depende de que te reprovem ou de que te aprovem. Você depende de quem Jesus é. Porque quando eu descobri quem Ele é, eu descobri quem eu nasci para ser em essência. Quem pode aplaudir a Jesus, ficar de pé comigo? Pai, eu amo Tua presença. Aleluia. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Eu confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver, e por
que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Que o Espírito Santo, coloque a mão. Eu creio que o Espírito Santo está curando você, está sarando você. Há uma graça de Deus sendo liberada neste lugar. Há um rio de Deus. Eu vejo o Espírito Santo curando pessoas nas suas emoções. Eu vejo Deus sarando pessoas nas suas emoções aqui agora. Deus está curando você no seu interior, trazendo você a nova identidade dele, revelada a você pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, uma nova identidade está nascendo dentro de você. E você está se apropriando agora dessa verdade da palavra de Deus no seu coração. Receba da graça e da revelação do Espírito Santo sobre a sua mente, sobre o seu coração. Seja curado, seja tocado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Sara, Deus, restaura a identidade, Pai. Restaura para uma nova identidade em Ti, em nome de Jesus. Restaura em Ti, Jesus. Deus, toca, sopra com o vento do Teu Espírito sobre cada mente, sobre cada coração, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que essa mensagem tem marcado a nossa família, a nossa casa, o nosso culto doméstico. As pessoas dos nossos discipulados, nossas ovelhas, Deus tem marcado milhares de pessoas. Eu fiz o lançamento no ano passado na nossa igreja. Milhares de pessoas estão sendo impactadas com essa mensagem. Então, quando você levar desse livro, eu trouxe poucos, eu não tinha como trazer muitos, mas o que você conseguir pegar, pegue, não leve só para você, se você puder, leve para mais alguém, abençoe mais uma pessoa. Eu tenho certeza que em nome de Jesus, essa revelação vai permear o teu coração e da tua família. Deus te abençoe poderosamente. Pastor Marcelo, aleluia. Aplauda Jesus, o Rei dos Reis. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pastor Pérez. Certamente Deus falou poderosamente. Queridos, ainda de pé, tem alguém que se sentiu tocado com essa palavra e tomou uma decisão de voltar para os caminhos do Senhor? Ou então ouviu a voz de Deus durante essa semana e já se imaginou aqui na frente reconciliando ou aceitando? Nós queremos orar por você. Se tem alguém aqui, nós queremos orar para que a igreja te receba como família. Você será muito bem-vindo. Eu quero que você levante a sua mão. Se tem alguém aqui, pastor, eu estou reconciliando ou aceitando Jesus como o único